No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. CPI da pandemia aprova a convocação de governadores de 9 estados para prestarem depoimento. Senador Randolfo Rodrigues quer oitiva com o presidente Jair Bolsonaro. Deputado bolsonarista Anderson Moraes, do PSL, protocola projeto na Alerj pedindo a extinção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, investigado pela Polícia Federal, falta reunião do Conselho da Amazônia e é criticado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Essas e outras notícias, a edição desta quinta-feira, 27 de maio do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Os senadores que compõem a CPI da pandemia se reuniram ontem, em um dia sem depoimentos, para discutir alguns requerimentos de convocação de depoentes e decidiram, em uma sessão quente, chamar alguns governadores para, como testemunhas, prestarem esclarecimentos à comissão a respeito das ações relacionadas ao combate à Covid-19 nos estados. Foram chamados os governadores do Amazonas, Wilson Lima, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do Amapá, Valdez Góes, do Pará, Helder Barbalho, de Rondônia, Marcos Rocha, de Roraima, Antônio Denário, de Santa Catarina, Carlos Moisés, do Tocantins, Mauro Carlesse e do Piauí, Wellington Dias. Além deles, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que teve seu mandato cassado recentemente justamente por suspeitas de corrupção na saúde, também será ouvido. Já o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o atual ocupante da pasta, Marcelo Queiroga, novamente passarão por oitivas. Já os prefeitos não devem ser convocados para que os trabalhos da comissão não se alonguem em demasia. Ainda assim, a CPI deve ser prorrogada por mais 90 dias. O que provocou muita polêmica ontem na comissão foi o pedido protocolado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, requisitando a convocação do presidente Jair Bolsonaro para ser sabatinado pelos parlamentares. O vice-presidente da CPI argumentou que o chefe do executivo precisa explicar graves fatos que contribuíram para as mortes de mais de 450 mil brasileiros. Seria a primeira vez na história que um presidente da República seria convocado para falar a uma CPI. Alguns juristas contestam a constitucionalidade do pedido. Fato é que ele foi feito e será analisado pelos parlamentares. É evidente que Bolsonaro tem muito que explicar a respeito das suas atitudes e declarações negacionistas durante a pandemia. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E o meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc von der Weyde. Jean-Marc, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que estão me escutando, todos e todas que me escutam nesse momento. E vamos começar mais uma entrevista aqui na rádio. Jean-Marc, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Jean-Marc, esse cenário que mistura a pandemia de Covid-19 a uma gestão sem a menor condição de administrar os rumos do país faz com que haja um sentimento de desalento da população brasileira. As pessoas parecem incrédulas em relação ao estado de coisas que o país atravessa, desmotivadas. Eu te confesso que nunca vi nada parecido. Você que esteve na linha de frente do enfrentamento à ditadura por muitos anos, consegue comparar esses dois momentos trágicos da história do país no que diz respeito ao estado anímico das pessoas? Anderson, eu acho que esse estado anímico tem uma explicação, né? Nós estamos diante de uma quantidade de crises simultâneas de tal intensidade e gravidade que as pessoas estão, na verdade, encolhidas numa posição extremamente defensiva. Então, há uma série de fatores que inibem, quer dizer, a reação. Desde a própria pandemia, quer dizer, onde se repete insistentemente, poxa, fique em casa, não aglomere, não vá para a rua, quer dizer, entende? As pessoas são obrigadas a ir, mas ao mesmo tempo se sentem culpadas, se sentem mal, entende? Se sentem com medo, entende? Esse tipo de situação, ou seja, há uma inibição para as manifestações de reação ao regime, e as forças todas políticas organizadas insistem em não fazer, quer dizer, manifestações de rua exatamente para não favorecer a expansão da Covid. Na verdade, eu acho até que nós chegamos a um limite um pouco exagerado nesse ponto e as margens de risco estão se revelando menores se você tomar cuidados quando você está ao ar livre e você está com o sistema de máscaras e distanciamento respeitado. Uma manifestação não é necessariamente uma aglomeração. E tem havido manifestações múltiplas na América Latina e nos Estados Unidos, sobretudo onde isso foi bastante pesquisado, que mostram que não houve nenhum surto espetacular de expansão da Covid em função, por exemplo, das manifestações do Black Lives Matter contra a morte e o assassinato do Floyd. Agora, então acho que existe, por outro lado, quer dizer, a questão da sobrevivência das pessoas, quer dizer, o comer, que é um problema gravíssimo, devido a enfim, a paralisia da economia, a paralisia do emprego, a diminuição das alternativas de renda se estreitando muito, as pessoas estão vivendo ainda muitas, quer dizer, queimando o mínimo que elas acumularam ao longo do tempo. Quem tinha um carrinho velho está vendendo o carrinho velho, quem tinha
um celular está vendendo um celular, enfim, as pessoas estão torrando o que tem para sobreviver, ou seja, é uma situação ainda bastante defensiva. Então eu acho que a possibilidade disso reverter está colocada no espaço, quer dizer, pode se reverter. Para começar, eu acho que é importante ter iniciativas políticas que mostrem um caminho, quer dizer, de combate, de reação, quer dizer, de enfrentamento. E, por outro lado, quer dizer, se isso não acontecer, eu temo que vai começar a ter são reações explosivas. Quer dizer, as pessoas vão entrar em desespero porque a pressão está muito grande. E acho que houve momentos em que esse desalento foi talvez até maior, respondendo a sua pergunta. No período da ditadura, houve uma passagem, digamos assim, entre AI-5 digamos, 74, entre 70 e 74, esses 3, 4 anos, que foram um massacre da oposição de completo, somado a um momento em que houve uma explosão positiva da economia, em que havia muita exploração, mas havia também muita oportunidade de emprego para determinados setores. E isso também gerou, quer dizer, uma certa neutralização política durante um certo tempo. Então havia, para as pessoas que tinham consciência dos problemas todos que estavam colocados pelo regime militar, quer dizer, havia uma sensação de isolamento e de perdas muito grandes, né? Mais dramáticas até talvez, porque estavam sendo assassinadas no escuro, quer dizer, sem que se soubesse, dezenas e dezenas, centenas de companheiros e companheiras. Mas eu acho que nós temos possibilidade sim de reverter isso aí, e acho que o primeiro passo, quer dizer, é uma decisão política de reagir, das organizações políticas e das organizações sociais. Agora, politicamente, o Jair Bolsonaro parece que tem se enfraquecido cada dia mais junto à população. Tanto que ele tem tentado se articular junto à sua militância nesses atos públicos, como o do último domingo, aquela motociata aqui no Rio de Janeiro. Muita gente até comparou esse ato ao que fazia o Mussolini na Itália fascista dos anos 1930. Esse tipo de movimentação do ex-capitão produzindo imagens semelhantes à que tivemos em outros momentos históricos relacionados ao autoritarismo, é feito de caso pensado, Jean-Marc. Há alguém que comanda esse tipo de ação por parte do bolsonarismo em uma tentativa de amedrontar a população do nosso país? Olha, eu acho que a tentativa de amedrontar é mais do que evidente, que eu acho que ele faz isso constantemente. Eu acho que o Bolsonaro tem uma estratégia que não é de hoje, acho que é do momento em que ele entrou pelo menos desde que ele tomou posse na presidência da República, que é de confrontar, quer dizer, fustigar os poderes da República, ou seja, enfraquecê-los, emparedá-los ou, se possível, derrubá-los. Eu acho que a estratégia dele toda é essa. Ele não tem uma estratégia, a meu ver, de que se preparar para ganhar as eleições do ano que vem. Ele está se preparando, fazendo... Isso aí pode ser o que vem a acontecer, mas não é o plano dele. O plano dele é não ter eleições. Quer dizer, o plano dele é ele conseguir, quer dizer, chegar a uma situação de crise tamanha, quer dizer, que ele leve o Exército, as Forças Armadas em geral, quer dizer, as forças das polícias, a sustentar a sua posição golpista. Eu acho que esse é o perigo maior que a gente tem pela frente. Então, acho que todas essas coisas são de caso pensado. Evidentemente, eu acho que o paralelo com Mussolini é uma coisa que ele certamente não é capaz de fazer, que não tem a menor ideia de que o Mussolini fez, se é que ele sabe quem era o Mussolini. Acho que o nível de cultura dele não vai tão longe. Mas tem uma diferença grande entre as motocicladas lá do Mussolini e as do Bolsonaro. Elas se passaram em momentos sociais e políticos muito diferentes. Quer dizer, no caso italiano, foi a ascensão do fascismo. Aqui nós estamos num momento em que está num descenso do bolsonarismo. Ele está num movimento contrário. Eu acho que quanto mais ele está perdendo espaço mais amplo de suporte e apoio, mais ele está radicalizando as posições e mais ele está procurando um enfrentamento. Eu acho que isso aí já foi o caso aqui, por exemplo, da invasão do brutal do Jacarezinho, acho que faz parte disso. Ele veio aqui para solicitar a polícia do Rio de Janeiro para fazer um massacre,
Quer dizer, acho que ele não tenho dúvidas de que isso aí é uma coisa intencional. Ele estava aqui na véspera, reuniu com o chefe de polícia que fez a ação. Quer dizer, então, acho que ele está, de fato, instigando o poder dessas forças policiais, onde ele tem um certo respaldo. O caso da manifestação aí com as motos, ele tem, por um lado, o suporte da polícia do Rio de Janeiro, quer dizer, e o do governador, que puseram 1.000 policiais, na verdade, eles estavam lá muito mais como manifestantes do que como proteção ao que quer que seja. Quer dizer, acho que é uma forma indireta de dar, inclusive, densidade a essa manifestação deles. E tem a presença do Pazuello, que já é um caso a ser discutido. E esse ato de desobediência do general Eduardo Pazuello, Jean-Marc, nessa manifestação bolsonarista no último domingo? Há quem diga que ele se apresenta de uma vez por todas como candidato a vice na chapa do atual presidente para 2022 e que ele deve pedir para ir à reserva no Exército antes mesmo de uma punição do alto comando. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, você acha que haverá uma punição ao general por ele ter participado desse ato público? E se ele seria a figura ideal para substituir o Hamilton Mourão como vice do Bolsonaro? Olha, eu acho que como eu disse antes, eu acho que a estratégia primeira, né, o plano A do Bolsonaro é não ter eleição, quer dizer, ele conseguir provocar um golpe. Portanto, a presença do Pazuello nesse caso, a não ser que eles precisassem de ter, de fato, combater e precisassem de logística, não sei se ele seria um bom general de logística nesse caso. Estou fazendo bobagem, uma piada, né? uma bobajada. Mas eu acho que a presença do Pazuello aí, eu acho que tem, de fato, a meu ver, o objeto não é consagrá-lo politicamente, mas é provocar as Forças Armadas. Acho que o Bolsonaro deu uma cutucada a fundo, para ver até onde ele estica a corda junto aos generais. Quer dizer, isso é um ato de insubordinação claro, rasgado, se o Pazuello não sabia disso, ou achou que o seu chefe é capaz de enquadrar os generais. O fato é que ele aderiu sem piscar, ao ato em si. Inclusive afrontando ele, além de afrontar a disciplina das Forças Armadas, ele está afrontando a CPI, né? Porque ele, escandalosamente, depois de se explicar na CPI, dizendo que ele esqueceu de usar máscara ou entrou num supermercado para comprar máscara em Manaus, porque ele foi pilhado sem máscara. Agora ele vai para o meio de uma manifestação sem máscara, aglomerando, etc. e tal, uma semana depois de ter feito um depoimento. Eu acho que tem um lado de provocação duplo aí, quer dizer, um para a CPI e outro para digamos assim, a hierarquia das Forças Armadas. Se ele vai ser punido, eu não sei. Realmente é uma coisa... Eu acredito que algum tipo de punição vai haver. Quer dizer, eu acho muito difícil que ela fosse a punição, digamos, mais recomendada, que num caso como esse seria mandá-lo para a prisão. Né? Acho que vão tentar descobrir uma fórmula aí para ele pedir licença, que na verdade é tapar o sol com a peneira, quer dizer, entende? Ele pedir para passar para a reserva, nesse momento, não o livraria, teoricamente, pela legislação militar, dele ser punido, né, antes de passar para a reserva. Mas nós vamos ver, nesse caso, até onde a capacidade de pressão do Bolsonaro vai inibir, quer dizer, as reações da Força Armada. Ela tem manifestado aqui e ali, quer dizer, volta e meia você tem algumas tentativas de frear o bolsonarismo da parte dos generais. Agora, nunca foi, e sempre foi uma coisa de meia boca, né? Que provoca, aí eles reagem um pouquinho, aí o Bolsonaro recua um pouquinho e fica por isso mesmo. Nesse caso está mais grave, vamos ver até onde vai chegar. Agora, o bolsonarismo conseguiu emplacar essa sua pauta histórica do voto impresso no Congresso, Jean.
Já há uma comissão especial debatendo o tema e parece que começa a se desenhar um acordo entre os parlamentares para que nós tenhamos a impressão do voto já a partir do ano que vem, algo que a Justiça Eleitoral abomina. Você vê necessidade de que a urna eletrônica imprima o voto para que possa haver uma auditoria posterior, Jean-Marc? Isso traria mais benefícios ou problemas, na sua opinião? Olha, essa é a segunda avaliação de especialistas aí dessa área eletrônica, entende? Há mais problemas do que soluções. Entende? Acho que o medo que se tem nesse caso, eu não sou um especialista nesse tema, mas eu tendo a concordar com as avaliações que apontam para um risco de você ter uma capacidade de controle por forças externas, entende, do voto do eleitor em determinadas regiões, por exemplo, regiões dominadas pela milícia, entende, os caras terem mais capacidade de controle. Eu não sei como é que isso se daria, ouvi isso ser mencionado. Agora, o fato é que não há, digamos assim, quando o Bolsonaro faz essa pregação feroz contra a urna eletrônica, ele, na verdade, ele está tentando desqualificar o processo eleitoral. Quer dizer, ele está provocando uma busca de uma solução que ele vai provavelmente também desqualificar, porque o que ele quer dizer é o seguinte: está tudo roubado. Entendeu? Eu serei roubado. Entendeu? Acho que já é o discurso dele um pouco para justificar, tipo Trump, entende? Eu estou sendo roubado e, portanto, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que a estratégia dele principal é essa, quer dizer, entende? O resto das questões são absolutamente acessórias. Se isso vai fazer avançar a lisura do processo eleitoral ou não, acho que isso é secundário frente ao que é o objetivo do Bolsonaro. Diante de todo esse quadro, Jean-Marc, algumas iniciativas contrárias à gestão do Jair Bolsonaro têm se destacado. Houve aí um pedido de impeachment protocolado essa semana na Câmara e assinado por acadêmicos e celebridades. Também esse documento denominado Carta Aberta da Geração 68, onde pessoas que viveram os anos de chumbo se colocam a respeito de tudo que temos passado. Eu queria saber se você chegou a assinar essa carta aberta e se você acha que esse tipo de medida tem algum efeito prático. Olha, o novo pedido de impeachment, eu tenho a impressão que ele tem um efeito do ponto de vista assim, de mobilização de setores da sociedade importantes. Isso aí é uma camada que tem uma influência de seguidores grandes, de tipo de pessoas dessa área cultural, sobretudo. Tem um segmento grande da sociedade que olha para o que eles fazem, etc. Eu acho que tem esse tipo de respaldo. Impacto direto do ponto de vista de fazer avançar um pedido de impeachment, acho que não. Acho que se o Rodrigo Maia, que não era exatamente um simpatizante do Bolsonaro, sentou em cima de 60 pedidos de impeachment, esse novo presidente da Câmara, ele certamente sentará em tantos mais, ou mais ainda. Entende? Ele é muito mais bolsonarista, muito mais interessado, entende, no esquema bolsonarista do que era o Rodrigo Maia. Então, acho que esse pedido de impeachment, não, desse ponto de vista, não vai avançar. Mas, por outro lado, né, com a Carta de 68, da Geração 68, eu participei disso praticamente o tempo todo, inclusive foi com base num texto que eu escrevi, que foi feito a forma final da carta, quer dizer, reduzindo, eu tinha escrito uma coisa muito grande, mas as ideias básicas estão ali. Eu acho que o interessante dessa proposta da Geração 68, vamos ver se ela vai conseguir se organizar de forma suficiente, e que ela é suprapartidária. Ela não está vinculada a partidos, não está vinculada a tendências, não está vinculada sequer a organizações sociais, embora você tenha dentro desse grupo chamado Geração 68, são milhares de pessoas, você tem gente vinculada a tudo quanto é coisa. Mas este conjunto é uma coisa independente que está se propondo a ser um dos polarizadores momentâneos, pelo menos, de um processo de reação ao bolsonarismo. Então,
Tem uma proposta, tem a proposta dessa carta, quer dizer, que está dirigida à população como um todo, mas ela é assinada fundamentalmente pelos sobreviventes dessa geração, e tem uma proposta, uma manifestação, no dia 26 de junho. Na verdade, quando a gente discutiu essa manifestação, não havia nenhuma proposta de manifestação de rua, quer dizer, entende, ainda colocada por forças de esquerda. Então, isso a gente achou que, olha, está na hora de botar a cara, quer dizer, entende? E nós, em particular, temos uma margem de risco menor, porque praticamente a nossa geração está todo mundo vacinado, né, até pela idade. Eu estou com 75 anos, entende? Não era dos mais velhos dessa geração. Eu diria que praticamente todo os sobreviventes da geração 68 estão vacinados, portanto, nossa margem de risco para fazer uma manifestação de rua é menor. Então, nós seria assim, sim, vamos para a rua, vamos dar uma sinalização no sentido de que é necessário voltar às ruas. Isso, depois aconteceu essa convocação das forças em geral sociais, políticas e partidárias para essa manifestação agora do fim de semana, praticamente um mês antes do que a gente marcou a nossa. Nós marcamos a nossa em 26 de junho para comemorar o dia da passeata dos 100 mil, que foi a maior manifestação de massa contra a ditadura há 50 e tantos anos atrás. Bom, então acho que esse é o quadro. Eu acho que nós estamos diante de são dois movimentos que são independentes um do outro, a da manifestação agora do 29 e a da geração 68 para o dia 26 de junho, quer dizer, que tem justamente o mesmo propósito em última análise, embora eles tenham partido de coisas não combinadas, elas se somam, quer dizer, vamos para as ruas, vamos botar a cara, vamos fazer mobilizações de massa com todas as precauções possíveis, mas é preciso começar a barrar o Bolsonaro na rua. À esteira desse ato que o Jair Bolsonaro promoveu no final de semana, Jamar, que no próximo sábado será a vez dos opositores do ex-capitão irem às ruas para o Dia Nacional de Manifestações e Paralisações, convocado por algumas das principais centrais sindicais do país. Essa manifestação, Jamar, é esperada com muita expectativa porque marca o retorno das pessoas às ruas para protestarem contra esse governo genocida e entreguista que está colocado. Como é que você analisa esse ato em um momento como o que estamos enfrentando, Jamarque, com a pandemia ainda em alta no nosso país? Esse caos que a gente atravessa no cenário político-administrativo justifica o risco em que as pessoas se colocam relacionado à Covid-19? O Anderson, pode parecer um gesto egoísta da minha parte ou até da minha geração defender a ida para as ruas nesse momento, quando nós já estamos vacinados, mas nem todo mundo está. Quer dizer, ou seja, por outro lado, eu acho que é preciso lembrar o seguinte: nós da geração vacinada, quer dizer, as pessoas já vacinadas estão longe de estar imunes a uma contaminação pela Covid. Né? Quer dizer, tudo que se sabe até hoje aponta para o fato de que é preciso continuar mantendo, quer dizer, as regras de controle, de precaução em relação à pandemia. No entanto, quer dizer, tem duas coisas. Primeiro, de fato, há uma diminuição da margem de risco. Segundo, manifestações em muitos lugares já provaram, que em particular a pesquisas feitas, eu já mencionei mais cedo isso, pesquisas feitas nos Estados Unidos em relação aos impactos das grandes manifestações do movimento antirracista nos Estados Unidos, quando houve o assassinato do George Floyd. E eles tentaram verificar que impacto aquele teve do ponto de vista de uma aceleração da pandemia, e chegaram à conclusão de que teve muito pouco efeito. Primeiro porque, na maior parte dos casos, as pessoas tomaram cuidado. Né? Havia todo mundo de máscara, todo mundo mantendo um distanciamento razoável na maior parte dos casos, enfim. E não houve uma explosão de casos de Covid com aquilo. Nos Estados Unidos, eles indicam que os momentos em que tem mais contaminação, em geral, são festas, em locais em que as pessoas não usam máscara, bebem, se abraçam, dançam, etc, etc.
Encontros familiares, onde também há um certo desarmamento, por entender, das pessoas frente às medidas de precaução, né? E mais aquela ânsia de demonstração de carinho, então abraço, beijo, etc. E diz que é onde rola, por entender, de contaminação, assim, às vezes maciça, a família inteira é contaminada de uma vez só. Então, as manifestações de massa, com os devidos cuidados, não é o local mais arriscado. Então, só é livre, não é espaço fechado, enfim. Tem uma série de possibilidades. No entanto, não deixa de ter risco. Tem um risco. O que, a meu ver, eu já tenho ido a manifestações antes mesmo da minha vacinação, porque eu tenho defendido que nós temos que correr o risco. Nós temos que correr o risco porque nós estamos numa posição defensiva de tal ordem que nós deixamos o campo livre para as forças mais absurdas do bolsonarismo se manifestarem sozinhas. Eu acho que a gente tem que efetivamente dar um basta a essa situação. Vamos minimizar os riscos, mas vamos ter que assumir que nós vamos correr alguns. A nossa esquerda, Jean Marc, é que segue batendo cabeça. Parece que se abandonou de uma vez por todas a tragédia que o país atravessa e só se fala na sucessão do Bolsonaro, especialmente o Partido dos Trabalhadores. Depois que o ex-presidente Lula retomou os direitos políticos e passou a figurar em primeiro nas pesquisas de intenções de voto para 2022, a pauta do impeachment do ex-capitão saiu do radar. Por que, na sua opinião, houve essa mudança súbita na postura do Partido dos Trabalhadores, Jean Marc? Olha, você já deu uma resposta na pergunta, Anderson. Na verdade, a volta aos direitos políticos do Lula e a recolocação do Lula na corrida para a presidência do ano que vem, e mais ainda, quer dizer, os sucessivos melhoria da posição do Lula em pesquisa atrás de pesquisa, porque nesse momento ele está batendo cada vez por margens maiores, entendeu, o Bolsonaro. Então, na verdade, para o PT, quer dizer, para o Lula, se coloca imediatamente o seguinte: por que nós vamos forçar uma mudança no curto prazo, quando a gente pode colher isso amanhã, com mais tranquilidade no processo eleitoral normal? Nós estamos, afinal de contas, há um pouco mais de um ano para a eleição de 2022. Esse é um raciocínio legítimo, inclusive, quer dizer, é um cálculo político legítimo. O que a minha questão continua sendo a mesma de sempre, quer dizer, aliás, são duas questões. Uma é de caráter mais de urgência, é o seguinte: a saída do Bolsonaro do poder é uma questão urgentíssima, até para garantir as eleições do ano que vem. Eu acho que a maior ameaça às eleições é o próprio Bolsonaro. Então, a gente calcular que nós vamos tirar o Bolsonaro pelas eleições é botar o carro adiante dos bois. Ele é a maior ameaça para as eleições. E a segunda questão, que eu acho mais remota nesse caso, mas o Lula devia pensar duas vezes, é que quando ele estava com o inquérito do Mensalão nas costas, a atitude do PSDB foi não forçar a pressão em cima do Lula, não abrir processos contra o Lula, não abrir o processo de impeachment, e o Lula estava com as costas na parede naquele momento. Por quê? Que o PSDB calculava, mais um pouco, não chegava a ser mais um ano, a gente deixa o Lula sangrando até a eleição e a gente ganha a eleição. Na verdade, o Lula não sangrou até a eleição, deu a volta por cima e ganhou a eleição. Então, o PT e o Lula deviam pensar duas vezes. Eu acho que é diferente a situação, porque Bolsonaro efetivamente está num caminho de descenso que, acho eu, é sem volta. Daí ele está radicalizando a sua minoria cada vez menor e mais aguerrida e mais furiosa, para manter uma possibilidade de ficar no poder, evidentemente não pelo voto, mas pela força. Jean Marc, a América Latina tem nos trazido bons exemplos a respeito do que deve ou não ser feito para enfrentarmos esse avanço da extrema-direita, especialmente no Chile. Essas eleições de 2 semanas atrás praticamente consagraram algumas candidaturas independentes, algo proibido aqui no Brasil por conta dessa estrutura partidária que se coloca.
Você avalia esse como um exemplo que pode ser seguido por aqui, o de candidaturas independentes de partidos políticos? Há diferenças entre a realidade brasileira e a chilena que inviabilizariam esse tipo de experiência por aqui, na sua avaliação? Olha, é preciso lembrar duas coisas. Primeiro, que esse quadro chileno ele acontece depois de um processo de extrema radicalização e maciça radicalização, quer dizer, da oposição popular, quer dizer, dos movimentos sociais, da população em geral, no Chile, e que não foi, na verdade, comandado pelos partidos políticos tradicionais ou institucionais. Né? Não foram eles que canalizaram, que lideraram, que instigaram, que provocaram e que estiveram à frente dessas mobilizações. Foram grupos sociais, muitos deles praticamente nascidos no próprio processo da mobilização. Então é um quadro que, digamos assim, ao mesmo tempo que você tinha um emparedamento do governo e da direita, você também tinha um esvaziamento dos partidos de oposição institucional. Isso se refletiu no processo eleitoral. Quer dizer, criou-se a oportunidade de uma manifestação do eleitor por fora de uma estrutura rígida, partidária, como é o nosso caso aqui, quer dizer, você não tem como se manifestar a não ser através de um partido, e tem uma diferença, os nossos partidos aqui têm muito pouco enraizamento, os chilenos têm muito enraizamento. Historicamente, os partidos chilenos são trajetória, o Partido Socialista, sobretudo. Os partidos de direita foram fragmentados e reconstituídos. Os de esquerda, não. Tanto o socialista como o comunista são partidos com uma história de 100 anos, com um enraizamento histórico nas massas chilenas. Apesar disso, eles perderam o bonde, nessas manifestações, e perderam espaço, sobretudo os socialistas, os comunistas bem menos. Agora, aqui a situação, primeiro, não existe espaço eleitoral para isso. Quer dizer, do ponto de vista legal, seria preciso mudar a legislação para que você pudesse ter a manifestação desse voto independente. Eu tenho minhas dúvidas do que isso resultaria. Eu não sou contra, quer dizer, a manifestação via partidos. Eu acho que os partidos são uma necessidade política real. Os nossos aqui estão meio anquilosados, para usar uma palavra antiga, estão meio enrijecidos, estão meio calcificados. Agora, a necessidade de partidos, eu acho que historicamente é uma verdade. A não ser que a gente tivesse estruturas muito descentralizadas de poder, onde você tivesse, digamos, uma democracia direta operando, mais estruturalmente. Eu acho que isso, num país do tamanho do Brasil, é uma coisa praticamente inviável. Então, acho que a manifestação via partidos é uma coisa que a gente deve procurar ter como objeto, mas agora não da forma quase que caricatural que nós temos agora, quer dizer, que é uma coisa que praticamente é uma legislação que entrega o controle dos partidos a um caciquismo, que está encruado dentro dos partidos e que dificilmente você consegue democratizar. Então é preciso, sim, ter partidos, mas partidos mais democratizados, partidos mais próximos da base, mais, digamos assim, que sejam mais, pela própria legislação, cobráveis pelas suas próprias bases sobre aquilo que estão fazendo. Jean-Marc, mais uma vez eu quero te agradecer por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço essa oportunidade de colocar algumas ideias em discussão. Anuncio que eu estou preparando um texto que é, na verdade, a carta que eu propus para o grupo da geração 68 e que acabou sendo enxugada para a carta final, eu acabei expandindo ela num artigo que eu vou publicar proximamente, e aí colocando... É uma sequência de um outro artigo que eu já publiquei mais cedo, que chamava-se Os Cavaleiros do Apocalipse. Então, eu estou atualizando um pouco a análise das ameaças que nós estamos submetidos e quais são os caminhos que a gente tem para, pelo menos, tentar enfrentá-los. Muito obrigado, um bom dia para todos e todas. Conversamos aqui com o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Vanderweide.
Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, o Sindifisco RJ, Alexandre Teixeira. Alexandre Teixeira, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Alexandre, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Alexandre, o aceno do governo federal ao grande capital segue intenso no nosso país, algo que está colocado desde o início da gestão do senhor Jair Bolsonaro. A bola da vez é essa PEC 32, que estabelece a reforma administrativa. O texto, de autoria do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, está sendo discutido com toda a pressa do mundo lá no Congresso. Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na última terça-feira e agora vai à análise de uma comissão especial que será formada. A reforma, que muda as regras para o funcionalismo público, inclusive para servidores da ativa, tem forte oposição dos partidos do campo progressista e dos sindicatos que representam o serviço público, como vocês do Sindifisco. Como é que vocês observam a tramitação dessa PEC 32 no Congresso, Alexandre? Então, Anderson, nós vemos com bastante preocupação, né? O governo e a base de apoio do governo e as forças que apoiam a reforma administrativa de uma maneira geral, eles querem passar o trator, né? É bem verdade que as forças progressistas conseguiram emplacar audiências públicas no âmbito da CCJ, conseguiram estabelecer um rito mínimo, né, decente para a tramitação da PEC, mas o objetivo do governo é acelerar essa tramitação. E, claro, isso dificulta bastante, em meio a uma pandemia, a atuação dos sindicatos, né? A gente não pode ir para a rua, a gente não pode... É difícil contactar os parlamentares, a gente não tem acesso, né, ao Congresso Nacional, então isso tudo é muito complicado. Tramitar uma PEC, né, nestas condições que nós estamos pandêmicas. E isso é muito preocupante, porque a sociedade civil poderia estar se organizando, porque a sociedade civil, de maneira geral, é a principal prejudicada com a reforma administrativa, né? A reforma administrativa, o objetivo claro, está logo na primeira alteração original, né, que o governo mandou, da PEC 32, que é lá no artigo 37, coloca uma série de novos princípios que devem orientar o serviço público, a administração pública, e alguns inócuos, mas tem lá o princípio da subsidiariedade. Essa é a pedra de toque da reforma administrativa. Ou seja, o Estado deixará de ser protagonista na prestação de serviços públicos e passará um papel subsidiário. Ou seja, quando a iniciativa privada não quiser, porque não tem lucro, por exemplo, não tem interesse, né, o Estado presta o serviço diretamente. E aí que a gente, com o nível de investimentos, né, de aplicação de verbas que a gente tem, imagina ainda tendo que botar uma empresa para obter lucro no meio do caminho, um atravessador, você vai ter, claro, a precarização maior do serviço público, né? A gente vê isso acontecer em várias OS, né? A gente vê aí as OS, né, organizações sociais administrando a saúde em vários municípios do Brasil, e a gente não viu absolutamente nenhuma melhora em relação à prestação do serviço público. Muito pelo contrário, né? Muitas OS estão envoltas aí em escândalos de corrupção, etc. Então, é de interesse de toda a sociedade lutar contra essa precarização do serviço público, que é absolutamente essencial num país tão desigual quanto o Brasil, e principalmente agora, que nós temos, né, vamos ter que lidar, já estamos tendo que lidar com as consequências da pandemia, que vai pauperizar, que vai empobrecer ainda mais a população, de modo que nós vamos precisar de muito serviço público para respaldar ou apoiar a população brasileira. E quais são os principais pontos de discordância de vocês do sindicato, Alexandre, em relação ao texto da PEC 32 que está sendo desenhado lá no Congresso? Já dá para apontar as principais críticas a essa proposta? Já dá sim, Anderson. Como eu disse na primeira resposta, essa PEC tem uma direção, aponta para uma direção.
né? Está lá no princípio da subsidiariedade. Vamos deixar claro que o relator retirou da CCJ, agora retirou esses princípios. Tinham vários princípios inócuos, mas tinha lá o princípio da subsidiariedade. Ele retirou esses princípios todos, inclusive da subsidiariedade, mas isso não significa que o objetivo da PEC tenha deixado de existir por retirar este princípio. Ele está lá, né, pairando permeando toda a PEC. Né? Além disso, essa reforma, apesar de todo o discurso, ele não alcança, né, os membros de poder. E é aí, exatamente no judiciário e no legislativo, onde ocorrem as principais distorções. Eu quero deixar claro que eu não acho que juiz, promotor e mesmo deputado ganhe muito, mas tem que ganhar bem. As distorções podem haver nas verbas de gabinete, etc. Mas o fato é que as distorções, quando existem, estão majoritariamente aí, no judiciário e no legislativo. A média salarial do judiciário é infinitamente maior do que o do executivo. Depois vem o legislativo e o executivo tem a média salarial de R$4.000. Então, apesar do discurso, não alcança. Então, esses dois aspectos já seria suficiente para mostrar, né, os perigos da PEC, para onde ela está apontando e como o discurso é falacioso. Mas eu vou ler aqui, antes de entrar em cada detalhe, vou ter que me estender um pouco nessa resposta, mas antes de entrar em alguns detalhes que materializam esse aspecto nefasto da PEC, eu vou ler aqui um parecer, né? Vou resumir aqui um parecer que foi dado pela Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal, que foi divulgado agora em 19 de maio. Diz esse parecer que, se aprovada a reforma, terá como efeitos o aumento da corrupção, a facilitação da captura do Estado por agentes privados, a redução da eficiência do setor público e a piora da situação fiscal da União, por aumento de despesas e redução de receitas. Como é que isso não sendo uma consultoria do Senado Federal, né? Não sou eu que estou dizendo. Mas como é que isso aconteceria, tudo isso que está aí nesse parecer? Então, principalmente, por um lado, né, nós temos a entrada no serviço público e, na outra ponta, a forma de demissão no serviço público. Na forma de entrada, nós temos 3 inovações dessa PEC que são bastante problemáticas. Em primeiro lugar, é a secundarização do concurso público como forma de ingresso no serviço público, né? É uma coisa que a Constituição de 88 veio trazer como uma regra de moralização do serviço público, mas que, na verdade, já vinha desde Getúlio Vargas, cada vez mais avançando para ser essa forma de ingresso, que é o concurso público. Ela passa a ser secundarizada com essa reforma, tem várias maneiras de ingresso. Isso de um lado. Então, muita gente, inclusive, está chamando da PEC da rachadinha. Por quê? Porque isso vai permitir a proliferação dessa prática de rachadinha. Por quê? Porque servidor concursado e com estabilidade, que é a outra ponta dessa questão, não precisa rachar o seu salário com nenhum membro de poder, com nenhum agente político, né? Além da questão do ingresso, tem também a proliferação de cargos de confiança. Tem um novo nome, não sei exatamente o nome, não estou lembrado agora, mas os cargos hoje de confiança, que são aqueles de livre nomeação, que não precisam de concurso público, eles estão restritos hoje a assessoramento e posições estratégicas, né? E com a PEC, esses cargos poderão, inclusive, exercer atribuições técnicas. E isso é gravíssimo, né? Então, é a proliferação também, além da ausência de concurso público, a possibilidade de nomeação generalizada de apadrinhamentos políticos, de apadrinhados políticos, né? Isso é um retrocesso de 90 anos no serviço público, desorganizador do serviço público. Além disso, também tem ainda na forma de ingresso um tal de período de experiência, onde o servidor público é servidor público, mas não é muito, porque ele passa no concurso público, e dependendo do seu cargo, se é exclusivo de Estado ou não, ele vai ficar 1 ou 2 anos em experiência. E ao final desse período, não está claro ainda na PEC, isso vai ser regulamentado, ele vai provavelmente sofrer uma avaliação subjetiva e poderá não ser confirmado no cargo. Isso significa que as pessoas que passaram no concurso público, se não seguirem a regra do gestor colocado por livre nomeação sem concurso público pelo governante de plantão, né, se eles não cumprirem o que for
determinado, provavelmente não serão confirmados, e isso fragiliza, vulnerabiliza, evidentemente, as condições de trabalho do servidor público, com consequência, evidentemente, na prestação de serviço para a sociedade. Isso é um lado. A outra ponta é a estabilidade. Muita gente fala que é um privilégio do servidor público, e não é um privilégio. A estabilidade, na verdade, é uma garantia de estabilidade no serviço público, para a continuidade do serviço público. É uma garantia para que se possa prestar um serviço público universal e impessoal. É claro que no caso do auditor fiscal, no nosso caso, por exemplo, é evidente, né, a necessidade da estabilidade. É inimaginável você achar que um auditor fiscal poderá entrar numa empresa, um grande conglomerado, e lançar um auto de infração por falta de recolhimento de tributos, por fraudes, etc., se essa empresa tiver conexões políticas, for um grande conglomerado com poder de pressão, e se você não tiver estabilidade, é evidente que você não tem condição de exercer o seu trabalho. E se essas empresas, ou esses grandes milionários não pagarem, quem é que vai pagar? Como sempre, é a classe mais pobre, é a classe média. Mas ela também é necessária para o conjunto de servidores públicos. A gente tem visto tanta coisa acontecer. Vamos pegar o caso do superintendente da Polícia Federal em Manaus, que ele disse: eu não fiz concurso para superintendente, eu fiz concurso para delegado. E ele não pôde ser demitido do cargo de delegado, ele foi exonerado da superintendência. Mas por que ele pôde fazer o que fez? Porque ele tem estabilidade no serviço, senão não poderia ter feito. Mas podemos também ir mais longe, podemos ir lá no caso da Márcia, do governo Crivella. O Crivella falou que está com problema para a operação, quer operar a catarata, fala com a Márcia. E a Márcia vai dar um atendimento especial para as pessoas próximas, ou que ele quiser, o prefeito quiser, o governador, ou o presidente da República, ou o ministro, enfim, dar um tratamento que não será, portanto, impessoal e universal. E é isso que o serviço público não pode deixar acontecer. Então, é absolutamente necessário preservar as condições para que a sociedade receba esse tratamento equânime do serviço público, dos servidores públicos. Mas um servidor público que não é concursado, um servidor público que não tem estabilidade, não tem condições de prestar esse serviço dessa forma. Como você mesmo disse, Alexandre, essa proposta de reforma administrativa não combate os verdadeiros privilégios do serviço público, que se dão no judiciário e no legislativo. Além disso, as Forças Armadas também ficam fora dessas mudanças que estão sendo projetadas no Congresso, a mando evidentemente dos ultraliberais do governo federal. Por que não se toca nesses que são de fato os marajás, digamos assim, do serviço público, Alexandre? Por que os juízes, membros do Ministério Público, parlamentares e militares não são incomodados por esse pessoal? Bom, Anderson, eu confesso que eu não gosto muito desse termo marajá, Isso me remete ao Collor, como se o Estado fosse um gastador. Eu acho que há distorções, Como eu já falei antes, essas distorções estão especialmente no judiciário e no legislativo. E é uma combinação de razões, eu acho, para que não sejam alcançadas. Em primeiro lugar, é também uma conveniência para a aprovação da PEC. Você imagina os parlamentares votando alguma coisa que vai retirar suas verbas de gabinete e tal. Então, isso é uma estratégia para não atrapalhar a tramitação, vamos dizer assim. Por outro lado, também existe uma opção política. Os militares, por exemplo, foram resguardados, pelo menos parcialmente, na reforma da Previdência, receberam aumento salarial. Existe uma opção política do governo de valorizar essas categorias. Não quero entrar nas razões do presidente da República para fazer isso, não são razões boas na minha concepção. Também não digo que não tem que ser valorizado as Forças Armadas, mas o tratamento é absolutamente desigual e tem uma motivação para isso. Então, assim, acho que também tem se você lembra do Paulo Guedes falando, que ele acha que alguns cargos recebem muito mal, o pagamento é muito ruim, muito baixo, e ele não consegue, o Paulo Guedes, trazer profissionais da iniciativa privada para o Estado porque os salários são muito baixos. Então, na verdade, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a massa dos servidores públicos tem que ganhar mal, mas alguns cargos estratégicos, esses têm que ganhar muito.
né? E olha que os cargos comissionados não ganham tão pouco assim, dependendo do cargo comissionado, evidentemente. Mas, enfim, para a média salarial dos servidores do executivo é bastante alto já, em relação à média de R$ 4.000. Mas o que ele quer é trazer gente para pagar muito. Então, alguns cargos seriam, né, principalmente aqueles de livre nomeação, de apadrinhados políticos, né? Então, é um conjunto de razões que fazem o governo optar por essa estratégia, embora o discurso seja um discurso geral de acabar com o privilégio, que é um discurso falacioso. Agora, Alexandre, a mídia dominante é que tem se esforçado para tentar validar esse discurso de que a reforma administrativa é algo necessário para o nosso país, nesses moldes que estão colocados. O jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, na última semana, publicou uma matéria dizendo que o Brasil seria um dos países que mais gastam com os servidores públicos, algo que não tem qualquer correspondência com a realidade, né, Alexandre? A mídia dominante tem os seus interesses próprios, né? Ela vocaliza os interesses especialmente do mercado. E o mercado, evidentemente, está doido para pegar um novo nicho, né, para obter lucro. Querem administrar o hospital, querem administrar a escola, enfim, tudo aquilo que o Estado hoje, o serviço público que o Estado presta diretamente, ele quer pegar e ter lucro, né? Então, é de interesse. Agora, você veja, né, eu não sei como é que essa equação fecha, porque hoje, no Brasil, o investimento na saúde, por exemplo, per capita mensal, ou seja, por pessoa, é de cerca de R$105. Aí eu pergunto, R$105 paga que plano de saúde? Paga que consulta? Que hospital? Né? Então, como é que pode o governo falar em distribuir voucher para você pegar a prestação? O Paulo Guedes, só pode ser piada, né? Ele fala assim, não, quer ir no Albert Einstein, vai no Albert Einstein, dá o voucher. Um voucher de R$105. Então, essa equação não fecha. Na educação, a mesma situação, né? Investimento médio, dependendo da pesquisa que eu analisei, é entre R$300 e R$400, entre R$300 e R$400 por cabeça de aluno, né? Por aluno por mês, né? Com R$300, R$400 você contrata que escola particular de qualidade? Então, como é que vai entrar ainda um intermediário para ter lucro, um atravessador, e vai diminuir as despesas do Estado, vai melhorar a qualidade? Né, como eu disse, essa equação não fecha. Mas, enfim, os dados são absolutamente manipulados, né? A pesquisa, as conclusões do Estadão, por exemplo, pega metodologias diferentes, né, como se fosse a mesma coisa. Então, por exemplo, para chegar à conclusão de que o governo, o Estado brasileiro gasta muito em termos de percentual do PIB, ele pega na linha da contabilidade e junta ali, né, porque esse é o metodologia brasileira, junta a questão previdenciária, aposentadorias e pensões, quando na verdade na OCDE essa rubrica, né, aposentadorias e pensões, não entra no cálculo do valor, e portanto do percentual do PIB que é aplicado no serviço público. Então você pega banana e maçã e quer comparar dizendo que é a mesma coisa. Não é. Na verdade, ao contrário, né? A média da OCDE de percentual da população empregada no serviço público, conjunto de empregos da sociedade, a média da OCDE é muito mais alta do que o Brasil. A média da OCDE é de 18%, ou seja, 18 em cada 100 empregados de empregos, de uma maneira geral, né, são servidores públicos. No Brasil, isso é 12%, 13%. Na Dinamarca, isso é 28%, na Suécia é 29%, na Noruega é 30%. E nos Estados Unidos, se a gente quiser pegar, né, para quem acha que os Estados Unidos é modelo para tudo, não é o meu caso, mas tem gente que acha, nos Estados Unidos é 15%, maior do que o do Brasil. Então, a gente não tem um inchaço do serviço público no Brasil. Se a gente pegar em relação ao conjunto da população, não só de empregos, mas o número de funcionários públicos em relação à população, aí é mais gritante ainda. A média do OCDE é de 9,5%. Dos Estados Unidos é 7,3%. E do Brasil é 5,4%. 5,4% de toda a população está no serviço público. Então, e também em relação ao gasto no serviço público, em relação ao PIB, vamos considerar que há 20 anos que essa relação está estável, né? Não há nenhum descontrole no gasto
com o serviço público, com a máquina pública, ela está estável há 20 anos e em torno de 10, 11%, e olha que nós tivemos quedas do PIB acentuadas nos últimos anos. Então, mesmo com a queda do PIB, esse valor continua estável, o que demonstra que não há nenhum descontrole no serviço público. Mas, evidentemente, o discurso tem que demonizar o serviço público, é que nem nas privatizações. Você sucateia o serviço público estatal para justificar a privatização. No serviço público, você sucateia, demoniza o servidor e o serviço público para passar para a iniciativa privada. A iniciativa privada vai ter lucro. É o que está por trás da vocalização das mídias dominantes. Como é que vocês, representantes de sindicatos do serviço público, têm se articulado para evitar que essa proposta seja aprovada como deseja o capital hegemônico liderado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, Alexandre? Vocês têm dialogado com parlamentares? Como anda o clima lá no Congresso? Olha, Anderson, é até difícil de saber como anda o clima no Congresso, porque a gente não tem acesso ao Congresso, né? A gente tem, o que a gente recebe por mídias sociais, nossa assessoria também, mas muitos relatos de parlamentares, mas é difícil de se ter a temperatura nas condições que a gente tem hoje, de pouco acesso no meio de uma pandemia. Isso é difícil da gente se mobilizar. Então, nossas armas estão muito limitadas nesse momento. O ideal é que a gente fosse para a rua, inclusive para demonstrar para a população o que representa essa reforma administrativa. A gente tem tentado fazer esses materiais de mídias sociais, de WhatsApp, de Facebook, e está circulando, várias entidades estão fazendo, nós também estamos fazendo, e estamos também, na medida do possível, contactando parlamentares. Nós contactamos parlamentares aqui do Rio de Janeiro. É sempre mais fácil conseguir contactar um parlamentar da base progressista, que seja contra a reforma, e a conversa é tranquila e tal, eles dão alguma informação para a gente troca alguma experiência e, eventualmente, conseguimos falar com alguém que é apoiador da reforma administrativa. A conversa é um pouco mais difícil e, normalmente, não temos conseguido mudar o voto do parlamentar. Agora, na CCJ, a gente verificou isso. Então, não está fácil, mas nós vamos continuar brigando e vai começar a ter agora manifestações de rua e tal, e aí nós temos que ver, porque também essa pandemia é complicado, ir para a rua, tudo isso é uma situação muito delicada que a gente está vivendo para defender a sociedade, o serviço público e os interesses legítimos dos servidores públicos. Agora, se a reforma administrativa segue de vento em popa lá no Congresso, Alexandre, uma outra proposta tem sido deixada de lado, ao menos por enquanto, que é a reforma tributária. A expectativa é de que o texto não seja mais discutido esse ano. E como em 2022 nós teremos eleições presidenciais, a tendência é que esse debate fique para o próximo governo. A grande questão, Alexandre, é que tudo indica que essa seja outra proposta deletéria para a população pobre do nosso país, já que o debate se dava em cima de um imposto regressivo, ou seja, tributando mais o consumo do que a renda, ao invés de se cobrar mais de quem está no topo da pirâmide. Está claro que esse formato é uma verdadeira tragédia para o nosso país, mas eu gostaria de saber se há algum estudo elaborado por vocês do Sindifisco ou por algum outro sindicato do serviço público que mostre o modelo de reforma tributária mais adequado para a nossa realidade desigual. Há algo nesse sentido, Alexandre? Temos sim. O nosso Sindicato Nacional tem uma proposta, várias propostas, na verdade, de modificação na legislação tributária que traga mais justiça fiscal, mas também tem a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, inclusive, trabalhou num projeto paralelo a esse, que não é contraditório, tem pequenas diferenças, mas algumas delegacias sindicais do Sindifisco Nacional, como a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, se uniu ao Instituto de Justiça Fiscal e fez uma proposta que se chama Tributação dos Super Ricos, que é um conjunto de medidas que pode garantir uma arrecadação a mais de 300 bilhões por ano, com poucas modificações e a maioria delas sem precisar modificar a Constituição. Então, por exemplo, a principal modificação seria no imposto de renda da pessoa física. Aí está um ponto grande de distorção
da nossa tributação. Você tocou num ponto importante, né? Você já falou que a nossa matriz tributária, né, é baseada na tributação sobre o consumo, em vez de tributação no patrimônio e na renda. Isso é verdade, isso é uma das principais causas de regressividade do nosso tributo. Regressividade é aquela que o rico paga proporcionalmente menos do que o pobre, quando na verdade a progressividade, que está esculpida na Constituição, inclusive como um princípio do imposto de renda, né, deveria ser o contrário, né? O rico paga proporcionalmente mais do que o pobre, mas não acontece isso. Por conta dessa matriz baseada no consumo, o pobre paga mais proporcionalmente. Por quê? Porque você vai comprar um pão, você vai comprar uma manteiga, você vai comprar qualquer coisa, a tributação é a mesma para quem ganha R$1 milhão por mês e para quem ganha um salário mínimo. Então, né, proporcionalmente, você está pagando mais. Além do que, o rico poupa e o pobre não poupa, ele consome tudo. Portanto, uma parcela maior da sua remuneração é utilizada em pagamento de tributos, desses tributos indiretos quando você compra um produto. Então, a gente teria que, de fato, mudar a matriz. Mas, como eu estava dizendo, essa tributação dos super ricos, capitaneada pelo IJF e por algumas delegacias sindicais do Sindifisco Nacional, inclusive Rio de Janeiro, tem um conjunto de propostas. A principal, então, é a mudança no imposto de renda da pessoa física, né? A gente tem um estudo até da ONU, é um órgão ligado à ONU, não me lembro agora o nome desse órgão específico, que diz que, nesse estudo, que diz que o Brasil é o paraíso tributário dos super ricos, né? E foi daí, inclusive, que a gente tirou o nome. Porque a alíquota efetiva das pessoas que ganham mais de 320 salários mínimos por mês, né, é entre 2% e 5% a alíquota efetiva. Embora você possa pegar lá 27,5%, na verdade, grande parte dos rendimentos dessas pessoas super ricas, ela vem de distribuição de lucros e dividendos das suas empresas. E, pasmem, a distribuição de lucros e dividendos de uma empresa para o seu sócio, ela é absolutamente isenta de imposto de renda da pessoa física. Essa é a principal distorção que existe, né? Então, se uma professora ganha R$5 mil, ela vai pagar imposto de renda sobre aqueles R$5 mil e chega na alíquota, inclusive, de 27,5%. Né? Se eu não me engano, eu acho que 5 mil já é a alíquota de 27,5%, se não é próximo disso. E uma pessoa que ganha R$10 milhões de distribuição de lucros de uma empresa paga 0 de imposto de renda. Então, é absolutamente necessário mexer no imposto de renda para ele se tornar mais progressivo, como determina a Constituição. Então, você também não precisa para modificar isso, você não precisa de reforma constitucional. Você tem o IGF, que é o Instituto sobre Grandes Fortunas, que já está previsto na Constituição, portanto, não precisa alterar a Constituição para fazer, botar em prática, como grande parte do mundo hoje está discutindo, para poder enfrentar a crise decorrente da pandemia, está propondo, em vários países, né, a taxação de grandes fortunas, que é a taxação do estoque de riqueza e não da renda, e que é absolutamente fundamental, com alíquotas absolutamente irrisórias, né? Estamos falando aí de 1% para pagamento do IGF. Então, existem um conjunto de medidas que, somadas, dá uma arrecadação de cerca de 300 bilhões, falta vontade política para colocar isso em prática. E você acha possível trazer para essa discussão da reforma tributária, ainda que ela não aconteça em 2021, a principal interessada nela, que é justamente a massa trabalhadora do nosso país, Alexandre? Aqui no Brasil há sempre esse costume de se excluir o povo das discussões mais relevantes. Deixa eu só voltar um pouquinho na questão que você falou antes, né? Que parece que de fato vai ficar para as calendas. Todo o governo entra, sai e a reforma tributária não é feita, né? Quando na verdade nem seria tão difícil, porque, como eu disse, grande parte não precisaria ser feita através de mudança constitucional. Aliás, o governo Fernando Henrique Cardoso, né, fez uma mudança nossa matriz tributária de forma sorrateira e não precisou de reforma constitucional, fez tudo através de leis. Então, falta vontade política, mas depois daquela manobra no Congresso, né, que voltou tudo a estaca zero, e aí ficou determinado que o Senado vai discutir a unificação do ICMS e do ISS para a criação do IVA, né, o que eu acho que não vai acontecer. Isso aí tem conflito de interesses entre municípios, né, e Estado. E o Senado e a Câmara dos Deputados vai discutir a unificação de PIS e COFINS para a criação do CBS. Mas ambas discutem apenas a simplificação, que é
uma cortina de fumaça, porque não alcança o problema fundamental, que é a regressividade do nosso modelo tributário, né? As pessoas que não pagam vão continuar não pagando. As pessoas ricas, né, que deveriam pagar, os super ricos que deveriam pagar, vão continuar não pagando, e isso não resolve o nosso problema, né? Mas não sei nem se isso também vai para frente. O que nós precisamos é trazer, de fato, a população para esse debate. Mas a questão que não se quer trazer a população para esse debate, porque justamente aí é um nó, né? A matriz tributária, né? A tributação de um país, ela é, de uma certa forma, um raio-x das forças, né? Das forças em disputa na sociedade, né? Ninguém quer pagar a conta, né? E quem tem mais poder, como é o caso do Brasil, né, não paga nada, que é o que está acontecendo na prática. Então, por isso é muito importante deixar a sociedade, né, alijada do processo. Se fala muito, por exemplo, só vou dar um exemplo, se fala muito que porque a proposta do governo, na verdade, além da simplificação, ela vem no sentido de baixar a carga tributária das empresas. Porque as empresas pagam muito no Brasil, pagam 34% de imposto, né, juntando imposto de renda pessoa jurídica com a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso de uma maneira geral, né? Tem diferenças aí dependendo do tipo de empresa, mas de uma maneira geral seria 34%. Só que existe um estudo recente em que 10.700 empresas foram analisadas, que tem 10.700 empresas que têm um faturamento superior a 100 milhões de reais, né? E a alíquota efetiva, na verdade, não é 34%, é de 20,5% de imposto da pessoa jurídica. Por quê? Porque existem várias subterfúgios para você diminuir, né? Existe o imposto de renda negativo, existe o juros sobre capital próprio. Bom, enfim, não vou entrar em cada um, porque seria muito desgastante, né? E teria que ter muito tempo para explicar as situações. Mas, enfim, existe uma série de artifícios que você faz com que a empresa pague muito menos. Então, você tem uma alíquota nominal de 34%, mas a alíquota efetiva de 20%, que é o que interessa. Então, se a gente vai discutir comparação com o resto do mundo, tem que ver, o resto do mundo é 20%, é 25%, mas eles têm a possibilidade de usar juros sobre capital próprio? Não tem. Então, não dá para ser a mesma alíquota. Essa questão é que, né, é escondida da sociedade. Então, não interessa trazer a população, mas eu quero dizer que a população é absolutamente interessada nesse assunto. E é uma coisa, assim, de uma maneira geral, muito simples. A verdade existe uma conta para pagar. Existe um governo, existe serviço público, existe, né, necessidade de arrecadar tributos para fazer frente às despesas. A questão é, quem é que vai pagar? Se alguém deixa de pagar, alguém vai pagar no seu lugar. E o que acontece no Brasil hoje em dia é que os grandes conglomerados, as grandes multinacionais, os super ricos não estão pagando imposto quase nenhum, ou pelo menos não na medida da sua capacidade, e muitas pessoas que não deveriam sequer estar pagando imposto de renda, né, estão pagando imposto de renda como se aquilo não fosse um mínimo existencial para ele sobreviver. Não deveria ser considerado renda para ser tributado do imposto de renda. Então, se alguém rico está deixando de pagar, alguém pobre está pagando no seu lugar. E é isso, né, que faz com que se alige do processo a população, porque aos grandes interesses não interessa que a população se enfronhe nessa discussão. Fazendo um exercício de futurologia, Alexandre, imaginando que o ex-presidente Lula venha a sair vitorioso nas eleições do ano que vem, dá para acreditar que ele vai conseguir barrar esse texto regressivo da reforma tributária e pautar as discussões em bases que façam, de fato, justiça social, tributando as grandes fortunas, os altos salários? Se essa reforma não passar nesse governo, eu acho que o jogo zera, né? Um novo governo tem propostas novas e isso aí vai ficar esquecido. Então depende muito da orientação do governo. A questão que se coloca, na verdade, são duas questões, né? Primeiro, a vontade política do novo governo, seja o Lula, seja qualquer outro candidato. A gente fala, você está falando do Lula porque a gente imagina que seja mais sensível às questões sociais, né? De uma tributação mais justa e tal. Mas tem que ver se ele vai ter vontade política, né? E segundo, se vai ter condições, né, de arregimentar forças para passar isso. Isso não aconteceu nas gestões passadas do PT. Né? Eu não sei se vai acontecer agora, porque também não é simples, né, você fazer uma reforma que de fato vai mexer no andar de cima. Por quê? Porque o Congresso, a grande maioria da representação no Congresso é
do andar de cima, né? Se você for olhar ali no Congresso Nacional, é a bancada ruralista, é a bancada dos empresários, o que só para representar trabalhador de fato, né? É muito pouco. Né? A gente está vendo, o Congresso é majoritariamente, né, contra o trabalhador. Aliás, não é só esse Congresso, esse talvez esteja pior ainda, mas a reforma trabalhista, a reforma do teto dos gastos, todas eram reformas milagrosas que iam resolver e iam trazer benefícios e bem-estar à população de maneira geral. O que tem acontecido? O desemprego só cresceu, né? A pauperização do trabalho aumentou, não trouxe nenhum benefício para os cidadãos ou para os trabalhadores. Né? Então, esperamos que sim, essa é a nossa expectativa, né? E nós temos, de fato, né, nosso sindicato tem propostas e o IJF, Instituto de Justiça Fiscal, tem propostas e toma disposição para ajudar a empurrar isso e fazer o enfrentamento necessário. Eu queria encerrar essa nossa entrevista, Alexandre, falando sobre as suas expectativas para esse Dia Nacional de Mobilizações e Paralisações, que se dará depois de amanhã, no próximo sábado, onde os brasileiros voltarão às ruas para protestar contra essa gestão genocida do Jair Bolsonaro, que entrega o Estado brasileiro. Vocês do Sindifisco acreditam em uma forte adesão, ainda que em meio a uma pandemia, Alexandre? Podemos ter aí nesse movimento o início do fim do governo do ex-capitão? Olha, é difícil de responder, viu, Anderson, porque, sei lá, a pandemia acho que vai atrapalhar bastante, né, essa manifestação. A manifestação, na verdade, tradicional dos trabalhadores é no centro da cidade, no final do expediente, é essa que faz, de fato, volume. Eu temo que, por conta da pandemia, fique bem aquém do que da insatisfação popular, né? Acho que a insatisfação popular é claríssima, né? Mas eu não sei se ela vai se refletir nesse fim de semana, não. Espero que sim, tomara que sim. Se isso também vai significar o começo do fim do governo é difícil de avaliar, não sei responder isso, mas que a gente espera que a gente vá numa mobilização crescente, né, na medida em que as pessoas vão sendo vacinadas, já vão podendo ir mais para a rua, ainda que com as precauções, porque a gente sabe que mesmo vacinado, né, tem que ter máscara, álcool em gel, tudo isso. A gente imagina que vá aumentando a adesão e vá não crescendo, se não para tirar o governo, para acabar esse governo, mas para fazer o confronto que é necessário, os trabalhadores têm que fazer com qualquer governo para fazer frente aos ataques que a gente sofre, né? E eu espero, pelo menos, que a gente consiga equilibrar mais esse jogo. É isso aí. Alexandre Teixeira, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho, um bom ato no próximo sábado, deixar aqui o meu abraço. Mais uma vez agradeço o convite, sempre um prazer, estou sempre à disposição e vamos à luta. Até a próxima. Grande abraço para todos. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, Sindifisco RJ, Alexandre Teixeira. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, Celeste, bom dia, Natália, bom dia a toda a equipe do Faixa Livre, bom dia especial para os nossos ouvintes e interespectadores em todo o Brasil. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Henrique, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no programa. Henrique, aquela barbárie que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, no início do mês, na favela do Jacarezinho, onde uma operação policial levou à morte de 28 pessoas, como era de se esperar, aos poucos está sendo jogada para debaixo do tapete. A Polícia Civil determinou, no fim de semana, o sigilo de 5 anos das informações referentes a todas as ações policiais a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu as incursões em favelas a casos excepcionais enquanto durar a pandemia. Essa medida foi alvo de muitas críticas do próprio Supremo e da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB.
Já a Associação Brasileira de Imprensa tem tentado reverter a imposição desse sigilo. Te surpreendeu essa iniciativa da Polícia Civil aqui no Rio, Henrique? Bom, Anderson, essa medida do sigilo aí, não é, sobre as operações por 5 anos, todas as operações que vêm desde junho do ano passado, quando o Supremo impôs essas limitações, não é, as operações policiais, as incursões policiais no Rio de Janeiro, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, essa atitude do comando, né, das secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar do Rio não me surpreendeu, não. Não me surpreendeu, e ela duas coisas estão aí, né? Algumas coisas. Há uma reivindicação de uma apuração independente dos fatos, inclusive organismos internacionais, né? Entidades democráticas internacionais, a própria ONU recomendou que houvesse uma apuração independente dos fatos. Isso cria um constrangimento, né? Que os comandos policiais no Rio de Janeiro até agora não tinham enfrentado. Então, o que acontece? Até aqui, né, a sociedade tem dado para essa gente uma espécie de licença para matar, não é? Infelizmente, é isso que está acontecendo. E isso o que é? É um sinal de confissão. Ora, se eu não quero que apurem, não é? Se eu quero que o sigilo, se eu imponho a todo o processo de apuração um sigilo de 5 anos, evidentemente há algo que eu quero esconder da sociedade. Então é um sinal, é uma confissão, né? O outro aspecto que a gente precisa entender é que isso também é um sinal que os comandos, né, das forças policiais, seja a Polícia Civil ou a Polícia Militar, estão dando, né, aos seus subordinados, aos policiais, aos que participam dessas incursões policiais. Então, quer dizer, o que é que está acontecendo? Além de dizer um não, é, a um processo democrático de apuração independente, não é, de acompanhamento de tudo que está sendo feito na apuração desse caso do Jacarezinho e os demais, você está dizendo claramente, né, para os seus comandados que pode tocar terror, porque não vai ter problema. Não vai ter problema. Não vai ter fiscalização e, sobretudo, né, não se vai cumprir as normas e protocolos que as próprias polícias civil e militar do Rio de Janeiro possuem para este tipo de incursão policial. Esse é um problema sério. Como não se joga a luz sobre a polícia, sobre o trabalho da polícia, né, os próprios policiais fazem, né, da sua atuação, como é que eu vou dizer? Fazem a lei. Na prática, eles estão fazendo a lei. Não, mas não há pena de morte. Há pena de morte. Porque se você não cumpre nem os regulamentos, protocolos que as polícias estabelecem tecnicamente de como fazer essas operações, você simplesmente dá ao policial, a quem está comandando ali a tal operação, não é, o liberou geral. O que se assistiu no Jacarezinho, para mim, é muito evidente. Não é? Uma operação que foi feita, ou planejada, ou mal planejada, um policial é morto nas circunstâncias em que foi, e ao invés da polícia recuar e refazer o seu planejamento, porque algo de errado havia, certamente havia, ou se subestimou, não é, os grupos que estavam ali, enfim, de traficantes de droga, varejista, etc. e tal, ou foi mal feita essa operação. Então, o que acontece dessa história toda? Não, ao contrário, vai para cima, não é? Como disser o seguinte: matou um nosso, então vamos matar todo mundo. É esse tipo de coisa que a sociedade fluminense, a sociedade brasileira não pode aceitar. Porque se você dá àquele que aperta o gatilho, não é, o poder de determinar quem vai viver, quem não vai, né, a ordem, como é que vai ser, tudo mais, dentro das favelas, que isso já acontece há muito tempo, diga-se de passagem, não só pelo crime organizado, mas também pelas milícias e a própria atuação da polícia, amanhã é esse tipo de postura
que as polícias vão ter na sociedade como um todo, ou seja, nós vamos ter uma sociedade subordinada a essa visão policialesca. Para onde vão as liberdades democráticas? Para lugar algum. Então não me surpreendeu essa atitude. É mais um teste, né, que a polícia do Rio de Janeiro faz com a sociedade, na base da velha chantagem. Ou seja, está tudo ruim, né, então o crime organizado tomou conta, etc. e tal. Então vocês nos dão carta branca para fazer o que for necessário, o que a gente achar que deve. O problema que a sociedade não observa é que o amanhã será igual ao que é das favelas, talvez um pouquinho mais, vamos dizer assim, brando, mas com as limitações que existem hoje dentro das comunidades, das favelas, das periferias. Esse é o problema. Então, quer dizer, o grave disso tudo são essas duas questões. O curioso, Henrique, é que o Supremo que critica esse tipo de atitude da Polícia Civil é o mesmo que prorroga o julgamento da ação que trata dessas operações policiais durante a pandemia. No recurso que foi apresentado pelo PSB e por organizações de defesa dos direitos humanos que tentam conseguir novas medidas que reduzam a letalidade policial. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo, ou seja, mais tempo para que ele possa analisar os argumentos. Parece que nem o próprio STF ajuda no sentido de barrar esse morticínio da nossa população pobre promovido pelas forças de segurança do Estado. Você acha que há algum temor dos magistrados em relação à polícia, Henrique? Anderson, eu não acho que o Supremo tenha temor das polícias, né? Eu acho, inclusive, que a decisão foi tomada pelo ministro Fachin, depois referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, foi bastante clara, bastante evidente. É preciso colocar freios a essas operações policiais que, do ponto de vista técnico, não fornecem à sociedade nenhum resultado concreto, a não ser essa noção de vingança. Então, se o traficante pode, se ele faz isso e aquilo, se ele barbariza, então eu posso ir lá e enfiar o pé na porta e sair matando, não é? Se o Supremo, se o Judiciário não é um instrumento de regulação disso ou não impõe limites a isso, quem é que vai impor? Não é o governador, porque o governador ele assiste esse negócio e também vive num processo de certa chantagem. Se não fizer isso, tem que fazer a média com a sociedade, porque o que importa a ele é a reeleição, etc. e tal. Então, quer dizer, eu não creio que o Supremo esteja, pela atitude do Alexandre de Moraes, recuando, até porque as medidas que foram adotadas em junho de 2020 estão em vigor, continuam em vigor. Elas foram ignoradas, foram desafiadas, mas elas continuam em vigor. Então, eu não vejo isso, eu não acho que o Supremo esteja... Acho que há disputas internas, visões diferentes também no STF, o que prejudica um pouco a agilidade da tomada de decisões, sem dúvida nenhuma. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar daqui para diante. Agora, o fato é o seguinte, não dá para a sociedade assistir, uma grande parte da sociedade carioca, fluminense e brasileira, assistir esse bang-bang, como se fosse uma solução, desde que não seja na minha porta, não é assim? E apenas organizações da sociedade civil e da luta pelos direitos humanos protestem ou tomem posição, ou exijam posições da sociedade em relação a isso. É preciso sim que as medidas que foram adotadas pelo Supremo lá em junho do ano passado continuem sendo respeitadas, e que a sociedade exija isso como um todo. Agora, Henrique, algo que se relaciona com essas ações das polícias aqui do Rio de Janeiro que desafiam o Poder Judiciário é justamente a presença de Jair Bolsonaro na presidência da República. E o chefe do Executivo esteve aqui no Rio de Janeiro no último domingo em mais um espetáculo de irresponsabilidade. Ele liderou um ato montado em uma motocicleta que percorreu cerca de 60 quilômetros entre a Barra da Tijuca e o Aterro do Flamengo e teve adesão considerável. Ao final do evento, ele discursou ao lado do ex-ministro da Saúde e capacho para todas as horas, general Eduardo Pazuello, que, aliás, desrespeitou o regulamento das Forças Armadas,
proibindo que militares do Ativa se posicionem politicamente. Nós trataremos disso daqui a pouco. O que eu queria saber agora de você, Henrique, é como você interpretou essa iniciativa do ex-capitão, repetindo uma cena que Mussolini promoveu na Itália fascista dos anos 1930. O Anderson, isso não é novidade, né? Esse tipo de atitude, não só do Bolsonaro, mas também com líderes, né? Esses líderes de extrema-direita, enfim, alguns fazem comparações com as atitudes do Mussolini, outros até do Vladimir Putin, da Rússia. Enfim, há exemplos os mais diversos aí em relação a isso. O que é isso? Na verdade, essa atitude é uma atitude que a extrema-direita adota e seus líderes fazem questão de adotar o tempo todo, que é desafiar a ordem democrática. Existe não só orientação, mas em várias cidades, e aqui no Rio também em vigor, a pessoa que se apresenta na rua, ou que está em ambientes fechados, ou na rua, sem máscara, né, tem que ser multada. Né? Isso está aí na própria legislação, foi baixada pelo prefeito do Rio, né? Enfim. Então, o que se passa nessa situação toda? É que a extrema-direita, e eu tenho dito isso, a lógica da extrema-direita é desafiar o tempo inteiro a ordem democrática. Para eles não existe democracia, para eles não existem regras, é preciso quebrar essas regras. Né? E o Bolsonaro faz isso o tempo todo, até porque essa atitude, né, às vezes confundida com machismo, virilidade, etc. e tal, e não deixa de ser, né, de desafiar a ordem e tal, ela aglutina, né, essa gente, desculpe a expressão, medíocre, que está em volta do bolsonarismo. Esses 25% que se mantêm ali fiéis como se fosse uma religião, né, com todo respeito aos religiosos, mas uma crença. Né? Então, assim, eu creio que o problema aí é esse, sabe? Essa tentativa permanente de chantagear a sociedade, dizer, eu não cumpro isso, se eu não acredito nisso, eu não faço isso. E chama as pessoas, né, que acreditam em mim para ir para a rua tomar o mesmo tipo de atitude. Né? Veja, é o tensionamento o tempo todo. É preciso tensionar o tempo todo. Até que ponto isso vai, não é? Só a história vai dizer. Nós não sabemos. Mas essa é a prática política do bolsonarismo e da extrema-direita no Brasil e no mundo. Sobre essa situação do Pazuello, Henrique, há muita gente cobrando uma punição da alta cúpula das Forças Armadas ao general, que caso isso não aconteça, estaria aberto o caminho para o golpe do bolsonarismo. Já há outros dizendo que o general pedirá para ir à reserva no Exército para se lançar como vice na chapa do próprio Bolsonaro no ano que vem. Como é que você analisa essa situação do Pazuello, Henrique, e os desdobramentos dessa atitude desafiadora do general? Olha, Anderson, o caso do Pazuello já é complicado porque ele, como general da ativa, né, há um questionamento se ele poderia assumir, né, um ministério. Foi uma circunstância um tanto complicada, o comando das Forças Armadas conviveu com isso o tempo todo, e o próximo passo foi para o palanque, né? Foi para o palanque do Bolsonaro. Então, assim, mais uma vez eu insisto, o bolsonarismo, a extrema-direita, não aceita limites, né? Desafia o tempo todo, né, normas, regras e tudo mais. Não é? Cabe ao comando das Forças Armadas, não é, tomar as atitudes que estão lá no regulamento, no seu próprio regulamento. Se não toma, vai a um processo de desmoralização frente aos seus comandados. Né? Não só os oficiais, suboficiais, mas a própria tropa. Isso é complicado. Isso é muito complicado, mas nós estamos vivendo um momento de exceção na sociedade brasileira. Apesar de existir formalmente uma democracia, né, existirem regulamentos, normas, regras, Constituição e tudo mais, o próprio presidente da República é o primeiro a quebrar tudo isso, né, e a propor, né, e a tentar enquadrar os seus subordinados, a sua equipe,
não é, ao exercício da mentira permanente. Nós estamos vendo isso na CPI da Covid. Né? Não só as mentiras do Pazuello, como dessa dona, né, Capitã Cloroquina e essa gente toda. Então, assim, é grave isso tudo, né? Porque quanto mais a sociedade recua e aceita, e quando eu digo sociedade é em todos os aspectos, comando das Forças Armadas é parte da sociedade, não é? O Congresso Nacional, parte da sociedade, a representação deveria ser a representação ativa da sociedade, foram eleitos para isso. Né? Enfim, quanto mais a sociedade como um todo aceita ou recua frente a essa gritaria histérica da extrema-direita bolsonarista, não é? Que nem força possivelmente tem suficiente para bancar absolutamente nada, mas vive nesse processo de chantagem e tensionamento permanente, mais ela avança. Mais ela vai convencendo esse segmento, o resto da sociedade, de que realmente ela é a solução. É a violência, é a ignorância, é a mentira, não é? É a falta das liberdades democráticas, é desconhecer o direito do próximo, não é? É isso tudo que a gente está vendo, que a gente está assistindo, não é, com esse projeto bolsonarista da extrema-direita. Outro detalhe desse episódio do ato com o Bolsonaro é que o presidente foi recebido pelo governador Cláudio Castro, sem máscara, como sempre, desrespeitando um decreto da prefeitura que impõe o uso do equipamento de proteção em locais públicos durante a pandemia. Já o prefeito Eduardo Paes afirmou que uma eventual multa ao presidente por não cumprir o decreto depende da avaliação do povo, que não vai ficar nesse joguinho de multa e que o próprio Bolsonaro deve avaliar. Essa anuência de determinadas autoridades ao presidente é que chama a atenção, Henrique. Não foi esse o tipo de atitude que o governador do Maranhão, Flávio Dino, teve quando o presidente descumpriu o mesmo decreto no estado e promoveu aglomerações. Ô Anderson, acho que o governador Cláudio Castro e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, eles já estão desmoralizados pelas suas próprias atitudes, né? Enfim, baixam decretos, medidas e tudo mais que nem eles cumprem, a começar pela atitude que tiveram já demonstrado em relação às medidas, né, restritivas da pandemia aqui no Rio de Janeiro. Um foi pego com festança em casa, né, com dezenas de pessoas, e outro numa roda de samba, acabou admitindo e tudo mais, mas isso para efeito, né, no conjunto da sociedade, midiático aqui do Rio de Janeiro, foi péssimo isso tudo, né? Enfim, um é bolsonarista, né, e o outro sempre foi um sabonete, não tem qualquer disposição para enfrentar absolutamente nada, está sempre, não é, na gangorra, para um lado e para o outro, para quem dá mais. Então, do meu ponto de vista, politicamente, são duas figuras medíocres que expressam bem a situação política do país e particularmente do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu acho, inclusive, que deviam parar com essa demagogia de decreto disso e daquilo em relação à pandemia, né, porque só mostram que não são confiáveis. Um prefeito que não é capaz de multar, né, seja quem for, na sua jurisdição, que está descumprindo uma regra, uma norma, um decreto na sua jurisdição, perde o boné e vai embora. Né? Quer dizer, confiar em figuras políticas como essa, e eu acho importante, não do Cláudio Castro, o Cláudio Castro não foi eleito por ninguém, você não tem eleição de vice-governador. Né? Ele caiu no colo dele esse posto de governador do estado do Rio de Janeiro em função de um processo que está muito mal explicado também do Witzel. Eu não estou querendo limpar a barra do Witzel, absolutamente não, né? Mas eu duvido que teria havido toda essa gritaria em relação ao Witzel se ele continuasse sendo um aliado fiel ao Bolsonaro, né? Agora, em relação ao prefeito Eduardo Paes, está na cara que não é um político confiável, né? Não tem firmeza, não tem posição, não tem nada. O Maria vai com as outras, né? E esse é o pior tipo de personalidade na política, ou mesmo na sociedade. Você não pode confiar. Então, atenção,
Tem uma opção de gente que fica falando de fazer aliança com isso e aquilo. Atenção, né, com o comportamento dessas figuras, porque é na hora de tomar atitudes que você sabe quem é quem. E o que é que você espera desse ato do próximo sábado, Henrique? Esse Dia Nacional de Mobilizações e Paralisações por todo o país, decidido em comum acordo entre as centrais sindicais. É hora de o povo voltar às ruas, ainda com a pandemia matando tanta gente do jeito que mata? Deve-se correr o risco diante dessa gestão genocida do Palácio do Planalto, Henrique? Anderson, eu acho que já passou da hora, né, dos que lutam pela manutenção de uma sociedade democrática, dos que querem avanços, né, para a população, dos que querem mudanças na realidade social brasileira, se manifestarem. Já passou da hora. Tem até feito, né, com panelaço, às vezes com carreatas, etc. e tal, mas isso é muito insuficiente. O problema é que condições existem para isso. A gente sabe que para aglomeração hoje é um problema, né? Isso impede que se façam manifestações, protestos? Do meu ponto de vista, não. Não fosse assim, nós não teríamos as manifestações que tivemos no Chile, não é, em plena pandemia no ano passado, né, manifestações gigantescas que paralisaram o país, e as manifestações que nós estamos assistindo da Colômbia, não é, que são também manifestações impressionantes, que inclusive afastaram a Copa América daquele país, que seria um dos promotores da Copa América de seleções, não será mais. Né, tal a situação de enfrentamento que você está tendo na Colômbia nesse momento. E é com manifestações de rua. Agora, o problema é que você tem duas circunstâncias que são bastante diferentes. Por exemplo, o público, né, o bolsonarismo, ele é um tipo de gente que, enfim, não só não acredita na pandemia ou subestima a pandemia, como também faz o que o seu mestre mandar, né? O Bolsonaro mandar você botar a cabeça na guilhotina, o cara, se bobear, vai botar mesmo, né? Então, é diferente das pessoas que lutam por uma sociedade democrática, não é? Que lutam por avanços na sociedade e tudo mais, que têm mais consciência, né? Sabem do perigo de uma aglomeração. Então, o que tem que ser feito, eu não tenho dúvida, já passou da hora. Agora, como fazer é que é a questão. Eu não tenho muita certeza se quem está promovendo essas manifestações tem condições e organização suficiente, né, para construir manifestações que garantam um mínimo de segurança para as pessoas. Né? Esse é o problema, mas que tem que ser feito, tem. E mesmo aquelas como eu, que têm comorbidades, que não vão poder participar e tudo mais, né, porque também grande parte da população, a maioria, não foi vacinada, e quem foi, a maioria, apenas com a primeira dose, como eu, né? Então, as pessoas sabem das limitações que existem. Agora, que tem que se manifestar, eu não tenho dúvida disso. E já passou da hora. Eu só lamento que essas centrais sindicais continuem, né, com uma falta de organicidade, de capacidade de construir coisas mais ativas. Quer dizer, você dizer que vai ter paralisação no sábado é bobagem, né? Vai fazer uma paralisação numa sexta-feira ou numa segunda-feira, né? Motivos para fazer isso não faltam. Olha o salário congelado das pessoas, olha as condições precárias de vida. Não tenha dúvida que há motivos para isso. O problema é como fazer, não é por que fazer. Por que fazer, motivos existem e já passou da hora. Eu queria finalizar com uma avaliação sua, Henrique, para essas movimentações recentes do presidente Lula, cada vez mais próximo dos ultraliberais. Teve aquele encontro com o tucano Fernando Henrique Cardoso 2 semanas atrás. E parece que o petista quer repetir aquela fórmula que o elegeu em 2002, Henrique, mas não atacou os principais problemas do nosso país. Olha, Anderson, está cada vez mais evidente que a candidatura Lula, se for confirmada, é a que tem condições de enfrentar e derrotar a extrema-direita, seja com Bolsonaro ou com outro candidato. Pelo menos até aqui. É o que indicam as pesquisas. A gente não pode se fiar, né, apenas em pesquisas, mas elas são um retrato da realidade momentânea. O problema é que isso pode até mudar. Pode-se lançar candidatos que tenham
né, que surjam de forma surpreendente, mas até aqui o retrato é esse. O problema é que isso está forjando uma polarização despolitizada entre lulismo e bolsonarismo, né, como se fosse uma briga de torcida organizada, né? Isso está esvaziando o debate político. Eu pergunto aos nossos ouvintes, tudo bem, candidatura Lula, né? O que está propondo Lula hoje para a sociedade brasileira e para o povo em particular? É o mesmo dos seus governos de 2010, de 2002 a 2010? Isso vai dar conta de responder os problemas que a gente vive hoje? Nós vamos continuar refém do Centrão e do MDB? Essa gente que o Lula está procurando por aí? Nós vamos fazer alianças, ok, mas com quem e em troca do quê? Esse processo é transparente? Como é que ele se dá? Esses subterrâneos da vida política, quer dizer, tudo no Brasil parece que é costurado, não é? no subterrâneo. Nada tem luz. Não é? Ao invés de se publicizar as coisas, de se tornar claro o debate, não se quer fazer. E eu tenho muito receio disso. Quer dizer, porque costuras e você conversar politicamente com quem quer que seja, eu não sou contra, não. Muito ao contrário, eu já disse isso aqui. Não tem problema nenhum. O problema é você tem que prestar contas do que você conversa. Porque não é qualquer um que está conversando com qualquer um. É o Lula, que é o candidato que, pelo menos nas pesquisas, aparece com maior popularidade, com maior chance de ser presidente do Brasil. Então existe uma responsabilidade política e se você quer ser candidato, você tem que prestar conta do que faz, sim. Você não tem que prestar conta da sua vida pessoal, com quem você dorme, o que você... Isso é problema seu. Agora, do ponto de vista da sociedade, tem que prestar conta, sim. Foi falar o que com o Eunício, com Sarney, com Fernando Henrique? O que está sendo costurado, afinal? O problema é que para retomar a possibilidade, né, de incorporar os trabalhadores e o povo a uma vida digna, é preciso mexer com um monte de coisas. Será que o Lula está disposto a taxar as grandes fortunas, a acabar com os dividendos aí dessa especulação financeira absurda que favorece o quê? Menos de 0,5% da população brasileira? Não é? Vai bancar um valor digno para o salário mínimo? Vai anular o teto de gastos que impede, não é, investimentos que não são gastos, investimentos nos serviços públicos, nas empresas estatais? Porque é disso que o Brasil está precisando? Vai rever a reforma da Previdência e a reforma trabalhista que jogou os trabalhadores no limbo, ao Deus dará? Vai frear as privatizações que estão anunciadas aí da Eletrobras e dos Correios, se elas acontecerem? Vai anular essa vergonha de entrega de patrimônio da Petrobras que foi feito aí nesses últimos 2 anos do governo Bolsonaro? Vai ter crédito para estimular os pequenos comerciantes, produtores rurais, através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica? Vai estimular a moradia popular em forma de mutirão? Vai limpar as Forças Armadas? Porque está evidente que é preciso limpar as Forças Armadas, não é? É preciso rever o que isso... Porque isso continua nas sombras. Continuam todos os anos lembrando, não é, o golpe militar como se fosse enfim, exaltando essa página vergonhosa da vida brasileira, da história do Brasil. Não é? Vai mudar, vai se discutir de fato o que é polícia no Brasil? Vai ter regras para a polícia? Ou vamos continuar o Deus dará dessa chantagem, não é, dos bandidos e mocinhos? Não é? Vai fortalecer os serviços públicos? Vai se criar uma política de investimentos, né, em transporte ferroviário de massa nas cidades, não é? Retomar a navegação de cabotagem através do litoral e dos rios brasileiros, dos grandes rios navegáveis brasileiros. O que é que vai ser feito, afinal? Qual é a discussão? Não é? Porque senão é lulismo contra bolsonarismo. Quer dizer, é despolitização, é o bonzinho contra o malzinho, em que pese todos os aspectos, que a gente saiba, não é, da vergonha que está sendo esses últimos 2 anos para o Brasil, não só internamente, mas na América Latina e no mundo, haja vista essa estupidez que é a forma como o governo Bolsonaro trata a questão da pandemia, ou não trata, não é?
A gente sabe que para governar não basta ter uma figura, né, exaltar uma figura acima do bem e do mal. É preciso que se preste conta, é preciso que se apresente, que se debate. Quer começar o debate político eleitoral? Não se começa por lançamento de candidaturas. Se começa discutindo com a sociedade o que o povo quer. O que o povo brasileiro quer e precisa hoje, necessita hoje. São medidas muito concretas, objetivas. Não tem muita conversa. Agora, é preciso debater, é preciso ouvir, é preciso querer discutir com a sociedade aquilo que será o destino do país por pelo menos 4 anos. E não delegar a um cidadão, né, por mais importante, interessante, inteligente, bom de papo, boa conversa, etc. e tal, né, tudo que a sociedade espera de um próximo governo que supere essa vergonha que a gente está vivendo no Brasil. Então eu acho que esse processo ele precisa de um outro tipo de ator. E aí, do meu ponto de vista, é a importância da esquerda brasileira, que está se apequenando, entrando nessa história de ficar discutindo o candidato ou as candidaturas. Nesse momento, o que a gente precisa, do meu ponto de vista, é debater com a sociedade ideias, propostas, projetos concretos, objetivamente, o que se quer do Brasil daqui por diante. E aí nós vamos entrar depois, mais próximo do processo eleitoral, quais vão ser os nomes para governador, quais vão ser os nomes para senador, para deputado e para presidente da República. Fora disso é inverter os papéis. Acho isso uma situação muito arriscada e embarcar nessa despolitização de lulismo versus bolsonarismo. Henrique Acker, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu agradeço muito a todos vocês do Faixa Livre, né, pelo convite e dizer que estou sempre à disposição, né, para continuarmos a debater ideias aqui no programa. Um abraço. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, sexta-feira, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!